Você já observou a lista dos selecionados de um edital, seja ele público ou privado, e ficou com a sensação de que são sempre os mesmos? Você gostaria de ser um deles? Então fique por aqui, que eu quero conversar com você sobre isso hoje. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Vitor Souza, sou o fundador da Ativo Cultural. E esse espaço é feito para você, produtor, que busca desenvolver melhor as suas propostas e contribuir assim para o desenvolvimento de todo o cenário cultural. Toda terça e quinta-feira tem um novo vídeo aqui para você. E hoje eu queria falar com vocês sobre essa questão de ser sempre os mesmos. Eu estava observando durante minhas pesquisas sobre empresas patrocinadoras que é muito comum dentro da área de Facebook ou do próprio site da empresa ter comentários de diversos produtores fazendo uma espécie de reclamação junto à empresa de que são sempre os mesmos. Que o edital sai ano, entra ano e quem recebe os recursos são sempre os mesmos. E daí eu queria falar com vocês sobre um livro que chama Outliers, Fora de Série. Esse livro, ele traz no primeiro capítulo o que ele chama de efeito Mateus, que é uma citação bíblica que fala sobre o fato de quem tem mais sempre terá mais, e quem tem menos, provavelmente até o que ele tem será tirado. Mas isso, na verdade, não é exatamente o foco, não é esse o caminho que eu quero seguir da questão dessa fala, mas o interessante desse livro é que ele traz um estudo sobre um grupo de jovens, né, de uma divisão de acesso do hóquei do gelo canadense, em Vancouver, e que, ao observar a lista dos inscritos, foi percebido que mais de 70% desses esportistas jovens tinham nascido no primeiro semestre, 40% só no primeiro trimestre. E isso acontecia porque, não só no hóquei do gelo, mas como foi verificado em todos os esportes aí pelo mundo afora, a base ela é feita no momento, né, a seleção para os profissionais da base, ela acontece no momento onde meses significam muito em termos de desempenho. Ou seja, quando começa as primeiras, vamos chamar de peneira, como acontece no futebol, as primeiras peneiras elas acontecem ali por volta dos 10, 11 anos. E ela é definida por data de nascimento. Agora imagine, quem nasceu, vamos supor, hoje a gente está em 2017, no momento que eu gravo esse vídeo. Então, provavelmente quem nasceu em 2005, 2006, deve ser quem está passando por uma peneira exatamente nesse momento. Então, as pessoas que têm ali 11, 12 anos, se ela nasceu em janeiro, ela tem um desenvolvimento, uma coordenação motora dentro do seu processo de formação muito maior do que quem nasceu em dezembro. Só que o que acontece é que depois desse primeiro processo de seleção, no ano seguinte, isso começa a se equiparar em termos de desenvolvimento dos jovens, das crianças ainda, né? Porque é muito cedo esse processo. Mas aquele que foi selecionado quando tinha 11 anos, ele teve um ano de treinamento intensivo dentro de alguma academia, dentro de uma equipe, né? No caso lá é hóquei no gelo, mas poderia tranquilamente dizer aqui sobre as escolinhas de futebol. Ele passou um ano ali com determinado empresa, um empresário já, de alguma forma ali, dando incentivo para a família, permitindo que ele pudesse se dedicar, tendo o seu treinamento, tendo um controle médico, uma alimentação adequada. E aquele outro jovem, ainda na mesma faixa etária, não teve isso ao longo do ano. E no ano seguinte, quando ele tenta novamente essa vaga, aquele que se desenvolveu vai ter ainda mais condições de passar nesse teste do que aquele que não teve essa condição. E ele fala isso para mostrar o quanto você tem essa discrepância do ser sempre o mesmo. Mas o que me chamou mais a atenção dessa história toda que eu contei para vocês, na verdade ela é um prólogo porque eu quero realmente falar para vocês. Isso acontece também no meio cultural. Claro, você já deve ter percebido, afinal de contas a pessoa ganhou um edital de patrocínio. E se ela ganhou o edital de patrocínio, ela teve condições de desenvolver o projeto. E você que não ganhou o edital de patrocínio, ou os demais produtores que não ganharam o edital de patrocínio, não tiveram essa mesma oportunidade. E ao longo do ano, quando tiver no ano seguinte um novo edital, aquele profissional que conseguiu ter recursos, espaços, parceiros, ele consegue chegar em condições melhores para concorrer no ano seguinte do que você, que não conseguiu no ano anterior. Mas existe uma informação que eu acredito ser o pulo do gato, que existe na nota de rodapé, jogo lá no começo desse livro. Ele diz que, embora isso aconteça em todos os esportes pelo mundo que foram analisados na época, na década de 80, esse estudo de um psicólogo canadense, ele diz que
No basquete americano, isso não acontece. E por que isso não acontece no basquete americano? Porque mesmo o jovem que não é selecionado, né, dentro desses processos de peneira, ele tem condições externas que favorecem ele a continuar a prática do esporte. Ele consegue ter quadras, ele consegue ter pessoas disponíveis para poder jogar com ele, ou seja, ao longo do ano, ele consegue se desenvolver da mesma forma, ou pelo menos quase da mesma forma, ou ter a mesma quantidade de horas de treino do que aquele que está dentro de um processo já de seleção em alguma dessas universidades ou espaços de desenvolvimento de atletas. E isso permite com que no ano seguinte ele tenha condições ainda de concorrer com esse que já estava lá, e no ano seguinte, ou seja, quando você chega e olha os jogadores da NBA, você não tem essa discrepância entre os jogadores do primeiro semestre e os jogadores do segundo semestre. Praticamente isso é distribuído ao longo do ano. E onde é que eu quero chegar nisso para falar sobre, afinal de contas, por que as pessoas ganham sempre os mesmos editais? Acho que eu já deixei claro. Agora, o que eu quero dizer para você é como é que você faz para poder concorrer e ser um dos mesmos, estar lá na lista de aprovados. Você precisa garantir o seu desenvolvimento da produção do seu projeto ao longo desse período. Você precisa fazer com que o seu projeto ele vá ganhando força ao longo do ano para que quando você chegue no próximo edital, você consiga apresentar resultados na mesma medida que aqueles que foram selecionados também apresentaram. Poxa, mas eu não ganhei recurso, como é que eu vou desenvolver todo o meu projeto? Não precisa desenvolver todo o seu projeto. É natural que se você não teve o recurso, se você não tem o tempo disponível, porque você não tem recurso para poder manter a sua equipe, você não consiga desenvolver o seu projeto na totalidade. Mas é possível você olhar para o seu projeto e desenvolver as ações iniciais, como a parte de pesquisa, a parte de relacionamento, publicizar o seu tema, falar a respeito do porquê você quer montar aquele projeto. Ou seja, você consegue avançar e deixar claro que aquele projeto tem relevância. E se ele tem relevância para você, fica muito mais fácil para a empresa se perceber o valor e assim confiar na tua ideia. Então, você pode ser tanto um esportista do hóquei do gelo, que depende do financiamento para poder, de fato, dar o primeiro passo, e se você não tem o financiamento, você vai ficar sempre para trás e vai ficar sempre sendo os mesmos. Ou então, você pode fazer como funciona no basquete americano. Ser esse profissional que, apesar das condições aqui na cultura, realmente a gente não tem uma fartura de possibilidades, ainda não, e cabe ao produtor criar essa possibilidade, você pode começar a avançar com seus projetos. Então você começa a publicizar, falar para as pessoas a respeito, fazer rodas de discussão, fazer um trabalho de pesquisa, fazer uma mesa de debate, ações que são de menor valor e que vão agregar na hora de você mandar uma nova proposta e ser novamente avaliado pelo comitê ou pelos curadores responsáveis pela seleção do seu projeto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta nosso vídeo, compartilhe nas suas redes e também assine o nosso canal para você ficar sabendo sempre antes tudo o que acontece aqui no nosso canal da Ativo Cultural. Se você ainda não fez o download do nosso e-book 5 passos para planejar seus projetos culturais, aproveite, na descrição desse vídeo tem um link onde você pode fazer o download e receber no seu e-mail gratuitamente. Toda terça e quinta-feira, um novo vídeo aqui para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.